Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer mais uma análise do spread do Tesouro Direto, complementando os vídeos anteriores. O primeiro vídeo eu realizei a análise no dia 1/6, onde nós tínhamos aqui um IPCA acumulado de 1,8, com uma Selic de 2,25, então isso gerava uma relação do Tesouro Direto dividido pela Selic, naturalmente em termos reais, de 10, 11 vezes aqui, mostrando que o Tesouro Direto estava pagando 11 vezes, em termos reais, mais do que a Selic. Isso só aconteceu em 2,8% das vezes, ou seja, cerca de 97% das vezes esse spread estava menor. Então isso tornava atrativa a entrada aqui no Tesouro Direto. E em termos relativos, ou seja, ao invés de somar, fazer a divisão, isso também estava confirmado aqui em 97% das vezes, esse spread estava menor. Um fato interessante que surgiu na sequência é que o IPCA ele voltou a subir, gerando aqui o valor de 2,13, e isso fez com que o spread em termos reais disparasse, porque o Tesouro Direto mantinha aqui a taxa em torno de 4,20 e a Selic a 2,25 com um IPCA de 2,13 gerava um ganho real apenas de 0,12. Então o Tesouro Direto apresentou 35 vezes, 36 vezes a remuneração real em termos reais que a Selic estava oferecendo. Então, tornou isso ainda mais atrativo o ponto de entrada. Isso foi complementado e explicado no vídeo do dia 16/7. Então, mostrando aqui que, nesse momento, quase que 100% das vezes, o spread do Tesouro Direto estava menor, mostrando aí também a confirmação de ponto de entrada para investimentos no Tesouro Direto, para especular um pouco e ganhar alguns retornos bem expressivos. No dia 17, foi feito um vídeo mostrando aí que a taxa de juros saiu do dia de 4,5%, 4,7% para 4%. Então, como os títulos são negociados com desconto, isso gerou ganhos aí na ordem de 15% a 20% líquidos já de R. E foi comentado que quem era mais conservador poderia sair aqui, até que foi confirmado nesse meio estudo de média móvel da volatilidade. Mas ainda mostrava um resultado 34 vezes maior do que investir numa renda fixa tradicional, representado aqui por essa coluna. O que agora eu gostaria de mostrar para vocês é que, conforme foi comentado, a linha de tendência de queda da taxa de juros do Tesouro Direto, ela continuou e hoje, no dia 24/7, ela amanheceu a 3,55. Naturalmente, é esperado que ela aumente um pouco durante o dia e talvez volte a cair, mas eu particularmente acredito que ela deve fechar aqui em 3,60 hoje, até por ser uma sexta-feira. E qual é a análise que nós fazemos aqui? Considerando agora a Selic em 2,25 e um IPCA de 2,13, que seria o IPCA do mês passado, se nós ampliarmos aqui o IPCA um pouquinho, que ainda nós não temos aqui o resultado do mês de julho da inflação, nós vamos entrar oficialmente numa taxa de juros negativa em termos reais para o Brasil. Então, isso torna ainda mais atrativo a entrada no Tesouro Direto, pelo menos assim espero. De qualquer forma, quem é um pouquinho mais arrojado nos investimentos, aqui já mostra um novo ponto de saída, com ganhos, desde que o primeiro vídeo foi criado, em torno de 25% líquido já do imposto de renda. Particularmente, eu acredito muito que a retomada deve acontecer e esse spread do Tesouro Direto, ele tende a diminuir e com isso, naturalmente, as taxas de juros diminuindo vão gerar ganhos ainda um pouco mais expressivos. Então, em termos nominais, perdão, em termos reais, nós temos aqui que esse spread só aconteceu 7,90% das vezes dessa análise. Naturalmente, que é nos últimos tempos. Porque até então, apenas 1% das vezes teria acontecido. Então, esses históricos de dias anteriores aqui, eles já compõem aqui a nossa base. E em termos reais, ou melhor, em termos relativos,
isso aconteceu 1,5% das vezes. Então, o Tesouro Direto continua atrativo como ponto de entrada para muitas pessoas. E para quem já está posicionado, talvez não queira correr risco, pode ser um ponto de saída para realizar aqueles 20%, 25% líquido que foi sugerido de entrada lá atrás e que agora se confirmou. Como eu disse, particularmente acredito que a taxa de juros do Tesouro Direto ainda deve cair, talvez para patamares aqui de 3,40 ainda nos próximos 30 dias, e isso vai gerar ganhos um pouquinho maiores para quem estiver posicionado. Mas volto a repetir, quem tiver uma visão mais conservadora, talvez seria um ponto de realização de resultados, até porque você investir na renda fixa e conseguir ganhos de 20% por ele se tornar variável quando você movimenta antes do resgate, não é sempre que nós vemos, né? Aqui essa linha em azul, ela mostra exatamente o spread do Tesouro Direto em relação à taxa Selic, e você continua visualizando aqui nos últimos pontos que o spread ainda está alto comparado à média histórica. Então é isso, pessoal. Na sequência, deixa eu mostrar para vocês aqui uma análise do gráfico que eu mantenho para analisar esse movimento de tendência. Como eu disse para vocês, aqui nós temos uma linha Selic, representada por essa cor laranja, e o Tesouro Direto mais o IPCA, representado por essa linha azul. E nos vídeos anteriores eu comentei que essas linhas elas tendem a se aproximar, naturalmente o Tesouro Direto sendo um pouco maior, porque são títulos de longo prazo, então o investidor exige um spread um pouco maior para se sujeitar a esperar por essa rentabilidade. Mas, por vezes e de forma cíclica, essas linhas tendem a se juntarem, ok? Observem aqui, 2008, 2009, 2010, enfim, aqui nós temos aquele movimento grande, né, 2016, 2017, e aqui, como eu disse para vocês, essas duas linhas estão muito descoladas e elas tenderiam a se juntar. E volta aqui a pergunta para que cada um trabalhe com as suas convicções. A taxa Selic está caindo e está hoje aqui em patamares de 2,25. O Tesouro mais IPCA está aqui, o Tesouro está pagando IPCA mais 3,55. Então a pergunta é, considerando que essas duas linhas vão se juntar, é mais provável que a taxa do Tesouro Direto caia ou a Selic suba? Bom, particularmente eu acredito que a Selic não deve subir pelos próximos 6 meses, até para que a economia seja movimentada. Então, pensando que essas duas linhas devem se juntar, o Tesouro Direto talvez tenderia a cair um pouco mais, já que a Selic se manteria nesse patamar ou ainda reduziria um pouco mais. O Tesouro Direto caindo a taxa, naturalmente, aqui confirma com mais força a probabilidade de resultados mais significativos para quem segurar um pouquinho mais de tempo os títulos investidos no Tesouro Direto. Mas repito, quem é mais conservador talvez já tenha um ponto de saída interessante, afinal os ganhos já foram expressivos. Eu me chamo Carlos Feuser e esse é mais um dos vídeos da série Análise do Spread do Tesouro Direto. Espero contribuir com o conhecimento de vocês. Esse vídeo não significa indicação de investimento, ele é apenas uma análise do ponto de vista técnico para ajudar nas reflexões e talvez um bate-papo entre amigos ao se falar de investimentos. Um abraço.